Sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Meu nome é Quintino Marcos. Gratidão a todos. Gratidão principalmente a você que é inscrito, que compartilha os vídeos. Chegamos aí a 90 inscritos. Satisfação enorme mesmo. Agradeço aí pela credibilidade. E aqui eu falo dos antigos hebreus israelitas. Negros assim eram os antigos hebreus israelitas. É um pouco mais didático aí o vídeo hoje, mas o tema continua. E hoje eu quero falar um pouco de adoração ao Altíssimo, adoração ao Eterno, aquele que sempre existiu, aquele que do nada criou tudo, aquele que fez aliança com o povo, tá? E esse povo, de fato, aí é o povo que é o povo escolhido do Eterno. Bem, então, falando aqui de adoração ao Eterno Criador, eu quero falar de uma visão de adoração, né? De uma visão que Daniel teve. Daniel, quem foi Daniel? Daniel foi um jovem, na época, com 17 anos, quando jovem e tinha 17 anos, ele foi levado como escravo para a Babilônia. Exatamente isso, tá? Ele habitava aqui no reino de Judá, na época, e foi levado como escravo para a Babilônia com 17 anos. E ele, desde cedo, aplicou o coração dele a entender os propósitos do Eterno Criador. Bom, então vamos ler aqui no livro de Daniel mesmo, Daniel capítulo 7. Hoje eu estou utilizando aqui as escrituras na versão nova tradução da linguagem de hoje. Tá? Então, Daniel 7, a partir do verso 9, diz: E continuei olhando e vi que foram postos alguns tronos. Num deles assentou-se aquele que sempre existiu. A sua roupa era branca como a neve e seus cabelos eram brancos como a lã. Aí um pouco mais abaixo, aí no 10, né? E de um lugar em frente ao trono saiu um rio de fogo. Havia ali milhares de pessoas que adoravam aquele que estava sentado no trono, e muitos milhões que estavam de pé na presença dele. E começou o julgamento, e foram abertos os livros. Já no verso 13, na mesma visão que tive naquela noite, vi um parecido com um homem, que vinha entre as nuvens do céu. Eu fui até o lugar onde estava aquele que sempre existiu e foi apresentado a ele. E deram-lhe o poder, a honra e a autoridade de rei, a fim de que todos os povos de todas as nações, línguas e raças o servissem. E o seu poder é eterno, e o seu reino não terá fim. É exatamente isso. Então a visão aí de Daniel, tá? Onde ele viu o Altíssimo, o Eterno, e também viu Yahushua. Dois detalhes aqui, né? O cabelo que ele teve, a visão que ele teve, o cabelo do Altíssimo é branco como a lã. Não é branco e liso como a seda, é branco como a lã. E a visão que ele teve no caso aí de Yahushua, né? Ele viu que é parecido com um homem, né? Por quê? Yahushua, ele foi glorificado, tá? E se assentou à direita do Altíssimo. Ou seja, nós devemos também adorar o Eterno como adoramos também a Yahushua, tá? Porque o Yahushua está sentado no mesmo patamar do Altíssimo. Não que ele tivesse pedido isso, mas ele foi digno, tá? Nele não se achou nenhum erro, nenhum defeito, então ele cumpriu a missão dele e ele foi exaltado na presença do Altíssimo, tá? Ele é o único digno aí de ser considerado como o Altíssimo. E ele foi glorificado, de fato, o corpo dele foi glorificado na forma de um corpo humano, tá? Ou seja, quando vier aí o julgamento, quando ele for julgar as nações, nós o veremos no formato aí do corpo de um homem, né? Corpo glorificado. E até outra visão de que quem teve a visão de Yahushua glorificado também foi o profeta João, no livro das Revelações, tá? Livro das Revelações, capítulo 1, verso 14. Os seus cabelos eram brancos como a lã, e os seus olhos eram brilhantes como fogo. Os seus pés brilhavam como bronze refinado na fornalha e depois de polido, e a sua voz parecia com o barulho de uma grande cachoeira. Ou seja, os pés dele, no caso, então, era como bronze queimado, né, refinado na fornalha, ou seja, e a Ruxa tem um tom de pele escuro, né? Enfim, e a Ruxa nós o veremos com o corpo glorificado, mas ele não é como se apresenta aí nas imagens de hoje. Tire você então a conclusão. Como foi Yahushua antes de ser glorificado e como o veremos após ele ter sido glorificado. Tá? É a ele que nós devemos adorar junto com o Eterno. Bem, então falando aqui de adoração, quero falar aqui dos antigos hebreus israelitas, tá? Períodos, né? Como eram as formas de adoração durante alguns períodos. Portanto, aí faremos um passeio pelas escrituras, tá?
Eu falei no vídeo anterior de Davi. Davi foi um grande adorador do Eterno. E um dos salmos que eu mais gosto é o Salmo de Davi, que é o Salmo 122, quando ele fala assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Altíssimo, os nossos pés estão dentro de suas portas, Jerusalém. Jerusalém, então, é a casa do Altíssimo? Bem, mais para frente eu vou explicar esse detalhe. Mas falando aqui de adoração, quando o povo, nossos antepassados estavam no deserto, tá, peregrinando no deserto, Moisés foi instruído pelo Altíssimo a dizer ao povo que construísse uma tenda, um tabernáculo, como era chamado, e que construísse também uma arca, né? Construísse que era um baú, na verdade, onde ficava as leis de Moisés, escrito em pedras, tá? As leis que foram dadas a Moisés, escritas em pedra, e também os 10 mandamentos escritos em pedras. E essa arca, né, que era um baú, ela representava para a época a presença do Altíssimo, a presença do Eterno. Portanto, durante o período da peregrinação, as duas tribos se reuniam próximos ao tabernáculo e lá eles adoravam ao Altíssimo, lembrando que a presença do Altíssimo nessa época era a Arca da Aliança, que é a aliança então que foi feita entre o Altíssimo, né, e os nossos antepassados, os hebreus israelitas. Bem, quando o povo conquistou a terra prometida, terra de Canaã, passou-se aí então no período dos juízes, depois veio o período da monarquia, né, o reino de Israel. A nação de Israel, então, eles adoravam o Eterno na cidade de Siló, tá? Por quê? Já não tinha necessidade mais de o tabernáculo ficar sendo móvel, tá? O tabernáculo ficou fixo na cidade de Siló, porque Siló foi onde Josué, que coordenou aí a conquista da terra após o falecimento de Moisés, na cidade de Siló ficou fixo o tabernáculo e lá, uma vez ao ano, toda a nação de Israel se reunia para adorar ao Eterno Criador, tá? Na festa da peregrinação. Foi nessa festa da peregrinação que a mãe do profeta Samuel fez um voto ao Altíssimo e, no caso aí, a Ana, mãe de Samuel, ela concebeu um filho que foi então o profeta Samuel, grande profeta e grande juiz dos hebreus israelitas. Então, né, o povo israelita adorava em Siló. Mas não era só em Siló que eles adoravam, tá? Alguns locais, no caso, alguns locais da terra de Israel, do reino de Israel, eram locais sagrados de adoração também. O principal local era Siló, mas tinha, por exemplo, Betel, né? Vou dar uns exemplos aqui rápidos para o vídeo não ficar muito longo. Por exemplo, vamos ter que retroceder, não há o que fazer. Abraão, ele foi orientado pelo Eterno Criador a sair lá da cidade de Ur e vir morar aqui, né, na terra dos cananeus à época, tá? E Abraão, de fato, ele gerou Isaac e ele pediu, no fato, que um servo dele fosse lá para a terra dos antepassados dele, de Abraão, e trouxesse uma esposa para Isaac, tá? Isaac se casou não com uma mulher dessa região aqui, ele casou com uma mulher, no caso, da mesma região de onde Abraão havia vindo. E Abraão, então, ele teve 2 filhos, Esaú e Jacó, tá? E ele pediu também que os filhos dele se casassem com mulheres lá da região de Abraão, tá? Esaú não cumpriu isso, ele casou com as mulheres da linhagem de Canaã mesmo. Agora Jacó não, Jacó ele foi se casar lá com uma mulher da região da Mesopotâmia. E o que acontece? Quando ele foi orientado por Isaac a ir para lá, ele estava peregrinando, né, indo para lá, e ele parou, né, durante a sua ida numa cidade chamada Luz, à época. E ele parou para dormir, para descansar, e ele teve um sonho. E nesse sonho ele viu anjos subindo e descendo de uma escada, tá? Que chama-se zigurate. Isso eu falo em vídeos posteriores a respeito de zigurates, mas ele teve essa visão então de anjos subindo e descendo e ele considerou aquele local como um local sagrado, tá? E ele deu o nome do local ao local de Betel, tá? Betel. Então, quando o povo conquistou a terra, um dos locais que eles consideravam também locais de adoração era Betel. Teve outros também. Falando aqui de Jacó, né? Quando Jacó ele voltou, ele se casou, ele teve filhos lá na região da Mesopotâmia, e quando ele estava voltando, ele teve a visão, ele viu anjos, né? Ele teve uma visão onde ele viu anjos, e ele chamou o local onde ele teve essa visão de Manaim, tá? Isso está lá no livro de Gênesis 32, tá? Em relação a Jacó e Betel, está em Gênesis 28. Em relação a Jacó e essa visão de anjos, quando ele já tinha voltado, está em Gênesis 32. E em Gênesis 32 está também que Jacó ele peleja com um anjo, e o anjo muda o nome dele de Jacó para Israel. E o anjo coloca o nome do local
onde ocorreu essa batalha com Jacó, de Peniel, tá? Peniel. E, então, são locais sagrados, tá? Eram locais de adoração ao Eterno também, mas o principal local era, no caso, Siló, tá? Na época, então, dos juízes, na época do rei Saul, o principal local era Siló, mas havia outros locais também chamados santuários, né? Isso é importante para a gente entender melhor as Escrituras. Se você entende aí, quando se fala casa do Altíssimo, vamos à casa do Altíssimo, não está falando de um templo, de um local, de um templo, mas é um local onde algum patriarca, né, ou algum homem de fato aí, vamos dizer assim, algum homem ungido pelo Eterno, teve alguma experiência. Outro exemplo vou citar mais um exemplo aqui, Gideão. Gideão, já falei de Gideão aqui em vídeos anteriores. Gideão, ele foi escolhido para libertar o povo de Israel, tá, que estava sendo oprimido. E aí o local onde o anjo apareceu para falar com Gideão, Ofra, né, desculpa, passou também a ser considerado um local sagrado. E outros locais também, por exemplo, né, já no período dos juízes ainda, quando o povo israelita, na época de Saul, ele entraram em guerra com os filisteus e tiveram vitória numa das batalhas, o local onde a vitória de fato onde veio a vitória, né, o profeta Samuel, à época, colocou uma pedra nesse local e falou: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Altíssimo. Referente a Gideão, está em Juízes 6:11 e a Samuel está no livro de Samuel, capítulo 7, verso 12. 1 Samuel 7:12, está lá, Ebenezer. Então, alguns locais aí, Ebenezer, Betel, Peniel, hoje, há algum tempo já, né, são até nomes de denominações evangélicas, né, porque eram locais de adoração ao Eterno, mas o principal local era Siló, a arca ficava em Siló, mas o povo adorava também nesses outros locais, até porque quem conduzia o povo à adoração eram os levitas que viviam entre todas as tribos de Israel, tá? Só um detalhe, eu fiz um vídeo aí também falando da tribo de Dan, né? A tribo de Dan, quando a terra foi dividida, eles ficaram aqui, esse território enorme aqui. Mas aí eles foram perdendo terreno, e aí eles resolveram então conquistar uma nova terra. Então eles saíram daqui, né? Daqui de Dan, desse lado esquerdo aqui, e aí eles foram lá para o extremo da terra prometida. Eles vieram para cá, vieram para cima, para Dan, né? Então, por isso que tem aquela expressão, né, de Dan até Berseba. Lembrando que Berseba é um local onde Abraão viveu, né? Que é no extremo sul. Dan aqui em cima e Berseba lá embaixo, né? Ou seja, de norte a sul, de Dan até Berseba. Tá, então, tem fazendo essas referências para a gente, de fato, entender aqui. Berseba aqui embaixo. Para a gente entender que as escrituras, a geografia das escrituras, ela de fato, se a gente entender a geografia, fica um pouco mais fácil para entender as escrituras e também, né, para a gente entender que o local onde é hoje o moderno Estado de Israel, onde é a Jordânia, a Cisjordânia, a Palestina, é exatamente o local onde ficou a nação de Israel no passado. Mas o moderno Estado de Israel não tem absolutamente nada a ver com o antigo reino de Israel, ok? E outra situação também, a terra prometida, vamos dizer, é exatamente lá no Oriente Médio, tá? Eu já ouvi comentários de que fica aqui no Brasil. Mas, desculpa a sinceridade, quem tem mais de 2 neurônios não vai acreditar que o antigo reino de Israel, a terra prometida, é aqui no Brasil, né? Quem tem mais de 2 neurônios, ou quem tem no mínimo, um ensino fundamental, né? Aqui nesse canal, certamente todos têm bem mais que isso, né? Porque entende que o antigo reino de Israel, né, não é aqui no Brasil, não foi aqui no Brasil. Ofra é aqui, ó. Ofra, onde eu estou falando que o anjo apareceu para Gideão, é aqui. Lembrando que Gideão era da tribo de Manassés, né? Mas aqui está em Issacar. É próximo, né? Manassés, Issacar. Mas o anjo apareceu para Gideão, então, na cidade de Ofra, que se tornou também um santuário. Então é isso, né? Eu estou trazendo aqui essas referências para que a gente possa entender melhor as escrituras. Quando fala casa do Altíssimo, a gente entender que não é um templo, tá? E sim locais onde o povo adorava ao Eterno Criador na antiguidade. Até porque não havia antes sinagogas, por essa época não havia sinagoga nem igreja, tá? Sinagoga veio depois que o povo hebreu-israelita voltou do cativeiro da Babilônia, aí apareceram as sinagogas, né?
para que pudesse ser ensinado ao povo a história do povo hebreu. Tá? Então, falando já agora um pouco a respeito da época do reino de Davi. Né? A época de Saul ainda se adorava o Criador na cidade de Siló. Já na época do rei Davi, o que Davi fez, para contextualizar aqui? Davi, quando ele assumiu o reinado de todo Israel, porque primeiro ele assumiu, ele foi rei de Hebron, tá? Depois de 7 anos que ele se tornou rei de todo Israel. Ainda era em Siló que se adorava o Criador, mas havia, no caso, no meio, havia a cidade de Jerusalém, que era uma cidade que ainda não tinha sido conquistada. Exatamente isso. O povo israelita vivia já na Terra Prometida, né? Mas uma das cidades não havia sido conquistada, que era a cidade de Jerusalém, que pertencia aos Jebuseus. E por essa época, né, período antigo, havia muitas cidades-estados, que eram cidades cercadas, que lá tinham suas leis. Ou seja, o povo israelita vivia aqui, mas tinha uma cidade cercada, que é a cidade de Jerusalém, que era dos Jebuseus. Davi, então, né, resolve fazer a conquista lá da cidade de Jerusalém. E até engraçado, né? Tá lá em Samuel 5:6, 2 Samuel 5:6, que quando Davi vai conquistar a cidade, o pessoal da cidade de Jerusalém, os Jebuseus, eles falam: bom, se vocês conseguirem passar pelas muralhas, os cegos e os aleijados expulsam vocês daqui. Né? E só lembrando que os Jebuseus ainda linhagem de Cã, tá? Cã gerou Canaã e de Canaã que vem os Jebuseus. Mas Davi ele conquista a cidade de Jerusalém, de fato, aí eles confiavam tanto na muralha deles, mas Davi conquistou e a cidade de Jerusalém então passou a ser a capital do antigo reino de Israel. E detalhe, a Arca da Aliança, ou seja, o tabernáculo foi transferido então de Siló para a cidade de Jerusalém. E aí a gente explica o Salmo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Altíssimo. Por quê? Porque a Arca da Aliança, que simbolizava a presença do Eterno Criador, estava em Jerusalém. E esse Salmo ele é composto na seguinte situação: um dos filhos de Davi, Absalão, tentou usurpar o trono, tá? Tentou ser rei no lugar de Davi. E aí, né, enfim, não teve sucesso, ele morreu, Absalão, e só que ele entrou em guerra com o Davi mesmo. Davi teve que sair da cidade de Jerusalém e, para resumir aqui, né, como Davi consegue voltar para a cidade de Jerusalém, né, esse salmo é nesse contexto, tá? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Altíssimo, ou seja, ele já podia voltar para Jerusalém, ele voltou então para Jerusalém e esse salmo é nisso. Os nossos pés estão dentro de suas portas, Jerusalém. Por quê? Porque a Arca da Aliança então ficava lá e todo o povo hebreu adorava lá. Todo o povo hebreu, menos a tribo de Dan, tá? A tribo de Dan, então, eles adoravam um ídolo que eles tinham criado lá. Peço por gentileza, se possível, assista o vídeo da tribo de Dan, a qual eu falo com mais detalhes, tá? Mas as demais tribos adoravam em Jerusalém e nos demais lugares considerados aí sagrados. Ó, Manaim aqui, ó, Manaim, tá? Que é um lugar onde Israel, né? O patriarca Israel, ele viu anjos. Então, vários lugares, de fato, eram considerados sagrados, né? Para locais de adoração, mas os principais então foram Siló e Jerusalém. Tá? Só para dar um salto na história, depois da divisão, tá, o reino foi dividido, Judá e Benjamim, tá, ficaram como reino do sul e as demais tribos como reino do norte. O rei Jeroboão, ele construiu um templo lá em cima lá. Ele construiu de fato um templo e aí o povo adorava, as 10 tribos de Israel não adoravam em Jerusalém, tá? Adoravam lá na parte de cima, no reino de Israel, que depois o templo também foi construído na cidade de Samaria, tá? Samaria também passou a ser um local de adoração para as 10 tribos, mas depois caiu em idolatria total, tá? Mas isso já é bem mais para frente, eu vou explicar com mais detalhes, tá? Então foi isso, tá? Davi, então, ele construiu ele levou para a cidade de Jerusalém a Arca da Aliança e a casa do Eterno então passou a ser Jerusalém. Eu vou falar um pouco depois a respeito de templo no próximo vídeo, mas de fato aí, só para encerrar e deixar um pouco mais de expectativa a vocês, meus caros inscritos, a quem eu agradeço sempre. Davi ele quis construir um templo, exatamente. A Arca da Aliança ficava na tenda, mas ele quis construir um templo, né, o Eterno. Esse relato está no livro de 2 Samuel, capítulo 7, né? Ele resolve construir um templo, mas não foi permitido pelo Eterno que ele construísse. Porém, o Eterno permitiu que o filho de Davi, o herdeiro, Salomão, construísse esse templo. Não que fosse a vontade do Eterno, mas ele permitiu que Salomão construísse esse templo.
E Salomão, de fato, aí construiu o templo, que teve serventia, pô, teve serventia sim o templo de Salomão, mas não era da vontade do Eterno que esse templo fosse construído, ok? Mas foi construído, de fato, também foi destruído, depois ele foi restaurado, depois ele foi construído novamente, né? Que foi construído até o segundo templo. Então, só para a gente não perder, se perder aqui, foi construído por Salomão, aí o povo foi levado como escravo para a Babilônia e o templo foi destruído. Aí o povo voltou da Babilônia, né? E aí eles restauraram o templo, né? Que está relato lá no livro de Esdras, no livro de Neemias. Neemias está o relato da construção do muro de Jerusalém, dos muros de Jerusalém, tá? Mas o livro de Zacarias, Ageu, é, são os relatos a respeito da restauração do templo, né, que tinha sido destruído pelos babilônios, tá? Mas de templo eu falarei no próximo vídeo. Agora, em relação à adoração, é isso, tá? E a Rushwa mesmo disse, né? Há de chegar um tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, tá? Então é isso. Gratidão novamente, gratidão sempre aí pela sua audiência. Assim a gente vai aprendendo mais com as escrituras, porque né, o livro de Daniel, o livro das revelações, o livro de Apocalipse, é o livro que vai nos orientar no final dos tempos, tá? E a adoração ao Eterno Criador, esse é o motivo de termos sido criados, tá? E, enfim, gratidão, tá? Até o próximo vídeo. Pretendo fazer breve o vídeo a respeito de templo, e aí já vou trazer a minha opinião também a respeito de templo, mas eu não tenho nenhum preconceito a você que frequenta templo. Nessa época não, né? Porque estamos todos em quarentena, mas eu não tenho nenhum preconceito com você que frequenta templo, mas que adora o Eterno Criador. E, porém, eu não frequento nenhum templo, não frequento nenhum templo, mas não me vejo melhor e nem pior do que quem frequenta aí os templos para adorar o Eterno Criador. Tá? Gratidão, tá? Até o próximo vídeo. Fiquem todos na paz. Que o Eterno abençoe a todos nós. Paz. Até a próxima.